Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus a vocês. Tudo bem com vocês? Oi tia, oi Pedrinho, oi, tudo bem com você? Vamos começar o Alimentando a Fé Kids? Vamos, eba! Então, vamos começar o Alimentando a Fé Kids, especial de Natal. Hoje vamos falar. Gente, a luz hoje não está ajudando, tá um pouco escuro, né? O vídeo. Mas é o que nós temos para hoje. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre Jesus é apresentado no templo e também sobre a profetisa Ana e Simeão. Ana, mãe de Samuel? Não, é outra Ana. Ó, vamos ler. Completando-se os 8 dias da circuncisão do menino, né, de Jesus, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se no templo o tempo da purificação, deles, de acordo com a lei de Moisés. Então, aqui, Pedrinho, quando o menino completou 8 dias de nascido, eles tinham que levar o menino ao templo, colocar o nome do menino depois de 8 dias e levar ao templo para fazer a circuncisão. Entendeu? E aí, isso aqui era um costume de Israel. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então, primeiro teve a circuncisão, e depois que passou o período da purificação da circuncisão, porque quando fazia a circuncisão, saía sangue, né? E aí tinha que ter a purificação. Isso aqui era a lei, né? E aí tem que ter a purificação. Depois ele foi levado ao templo para ser consagrado ao Senhor. Até hoje, nós cristãos temos o costume de consagrar as crianças, né? Quando nascem. Tia. Sim, você nunca foi consagrado não, Pedrinho? Não lembro. Então, eu acho que você já foi consagrado, Pedrinho. Ó, eu já fui quando era criança, né? Eu já nasci, meus pais já eram crentes, então levava as crianças para o pastor fazer a oração e apresentar ao Senhor. Então, todo primogênito nascido masculino será consagrado. Aqui era só os homens, né? No nosso caso, hoje, a gente faz com todas as crianças. E para a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos era levado, né, ao templo para ser sacrificado. Mas hoje, depois que Jesus já nasceu, já morreu e ressuscitou, não precisa mais sacrificar animais. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo o que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Pedrinho. Oi. Simeão era um idoso que ele estava esperando o nascimento de Jesus, o nascimento do Messias, né? E o Espírito Santo de Deus falou para ele que ele não morreria antes de ver Jesus, entendeu?
E aí ele foi ao templo, movido pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo levou ele ao templo. Ah, então, quando ele chegou lá no templo, os pais de Jesus trouxeram o menino para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e levou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir-me em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Olha que maravilha, Pedrinho. Sim, ó. Simeão que orou, né, apresentando Jesus a Deus, né, fazendo a apresentação de Jesus. E ele, olha o que ele disse aqui, ó, que agora ele poderia morrer em paz, porque ele já estava velhinho e ele já tinha se cumprido aquilo que Deus tinha falado. Ele já tinha visto Jesus, que era o Salvador do mundo, a luz, né, para a revelação dos gentios. Ou seja, os gentios eram aqueles que não eram de Israel, mas Jesus ele veio para todos, entendeu? Para a glória de Israel e para a glória de Israel, seu povo. Então se cumpriu aquilo que Deus tinha falado, que ele iria ver o Messias antes de morrer. E agora, o pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Ô tia, sim, Deus cumpre sempre o que promete, viu, gente? Deus, ele sempre cumpre, ele se cumpriu, né? Ele ficou esperando o Messias nascer e o Messias nasceu. E aí ele disse que já estava satisfeito, que ele podia morrer em paz, né, tia? Isso, Deus, ele sempre cumpre o que promete, Pedro. Então, e Simeão os abençoou e disse à mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soergimento dos muitos de Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Estava ali, sabe o que significa isso aqui, esse versículo, Pedrinho? Que Jesus, ele iria crescer e muitos iam acreditar nele e outros não, entendeu? Ia ter pessoas que não iam gostar de Jesus. Tia, eu pensei que todo mundo ia gostar de Jesus, tia. Não, teve muita gente que não gostou dele, Pedrinho. Porque ele falava a verdade. E aí, ó, a espada atravessará a sua alma porque Jesus ia morrer. E aí Maria ia sofrer muito. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e havia a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei, voltaram para a sua própria cidade na Galileia. O menino crescia e se fortalecia e se enchendo de sabedoria e graça a Deus, de Deus estava com ele. A graça de Deus estava com ele. Então, a profetisa Ana também já era idosa, Pedrinho. Tia? A profetisa Ana era idosa e ela viu, né? Ela estava esperando e ela conseguiu ver, né, o Messias, né? Ela ficou muito feliz, Pedrinho. Ela ficou muito feliz porque ela viu o nascimento do Messias, uma promessa que todo o povo de Israel estava esperando. E depois eles foram para Jerusalém. E Jesus crescia em graça e sabedoria. A sabedoria vinda do céu, Pedrinho. Que maravilha, tia. Jesus crescia. Ele era engraçado, tia.
Não, Pedrinho, não era essa graça que eu tô falando, não, Pedrinho. Ele crescia na graça, significa que ele, no poder de Deus, Pedrinho. Entendeu? Ah, eu pensei que ele era engraçado. Jesus era feliz, ele era alegre, ele gostava de sair, né, de ir pra festa, mas era as festas, né, de Deus, entendeu? Ele era muito feliz e alegre, sim. E ele crescia em graça e sabedoria, sabedoria vinda do céu. Ele era muito inteligente, viu, Pedrinho? Ah, tia, eu quero ser como Jesus também. Eu quero ser muito inteligente, cheio do poder de Deus. Sabedoria. Onde eu acho sabedoria, tia? Às vezes tem coisa que eu não sei. Ah, tem um personagem na Bíblia chamado Salomão que ele também não sabia. E ele pediu e Deus deu a ele muita sabedoria. Mas não vamos falar disso hoje, né? Quem não tem sabedoria, peça que Deus dá, tá bom? Ah, que tá bom. Então, Deus, me dê sabedoria. Se você orar, Jesus vai te dar sabedoria. Ó, então, gente, hoje nós aprendemos sobre a circuncisão de Jesus. Todos os meninos tinham que circuncisar naquela época. Hoje não é mais assim, né? Não é mais necessário. Hoje a circuncisão é no coração. A pessoa entregar o coração para Cristo, já está sendo circuncisado. Naquela época, cortava uma parte, né, do órgão da criança. Mas era bem pequenininha, tipo uma agulha de injeção. É tipo isso que a criança sentia. Era uma coisa bem pequenininha. Entendeu? Era como se Deus estava... Como se não. Deus estava fazendo aliança na carne humana. Era uma aliança com a carne do homem. Entendeu? Mas não era aquela dor muito forte. Era uma coisa simples. Entendeu? E depois disso, ele ia ser apresentado ao templo, consagrado a Deus. E também aprendemos sobre a esperança, né? Que Simeão, ele esperou e conseguiu ver a chegada do Messias. E a profetisa Ana também conseguiu. E que Jesus também, né, Pedrinho? O que aconteceu com Jesus? Ele cresceu na graça e no conhecimento. Ô, Pedrinho, você já tem 7 anos. Não pode falar graça. É graça. Ah, tia, tá bom, minha língua enganchou. Então é graça. Na graça e no conhecimento. E em sabedoria. Então, pessoal, que Deus abençoe cada um de vocês, crianças e adultos. Tenham um bom dia. Tchau. Deixa o like, gente. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau, gente.